Campo elétrico, que ideia fantástica, gente! Tem que parar para pensar e prestar atenção, porque essa ideia é muito importante. Nós temos que fazer exercício logo na sequência para fixar essa ideia que vai nos acompanhar ao longo da eletrostática e vai nos ajudar a entender, inclusive, o que é a luz, certo? Inclusive como os átomos são constituídos, ou seja, para que entendamos a nós mesmos, a formação do nosso próprio corpo, dos átomos que constituem nosso corpo, nós temos que entender bem essa ideia chamada campo elétrico. Pensem comigo. Se eu tenho uma carga elétrica positiva isolada do mundo ali naquele ponto, já deve estar acontecendo alguma coisa no seu entorno. Será que eu preciso de uma outra carga elétrica na proximidade para dizer que os opostos se atraem, iguais se repelem e que uma fará força na outra? Será que a existência de uma única carga elétrica já não faz algo acontecer no seu entorno? Então, pensando sobre isso, os filósofos, cientistas que pesquisavam essa ideia começaram a sugerir que sim, que já deve haver algo acontecendo no entorno de uma carga elétrica positiva. Nós vamos chamar esta coisa que nós não podemos enxergar de campo elétrico. Ou seja, o que é um campo elétrico? É uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Se eu tenho uma carga elétrica, nas suas redondezas existe um campo elétrico. Então é uma região perturbada, influenciada, modificada pela presença de uma carga elétrica. Seria interessante a gente conseguir desenhar esse campo elétrico para a gente poder pelo menos enxergar ele, já que a gente não consegue enxergar ele com os olhos. Bom, uma possibilidade seria a gente pegar uma outra carguinha elétrica, mas com um valor bem menor do que esta carga que nós estamos estudando, para que essa carguinha diminuta não influencie a presença dessa carga maior. Porque se eu usar uma carga muito grande e aproximar dessa carga aqui, ela pode acabar sofrendo até uma indução. Então as cargas elétricas nesse corpo que eu estou estudando podem acabar se separando. Por isso também que esse corpo deve ter dimensões muito pequenas, para que ele não sofra o processo de indução, certo? De polarização também poderia ser dito, né? Ou seja, uma parte do corpo ficar positiva e a outra negativamente carregada. Se eu pego então essa partícula carregada e vou colocar essa partícula carregada nas redondezas dessa carga que eu estou estudando para ver o que acontece com essa partícula, seria uma boa maneira de eu estudar esse campo elétrico que eu não posso enxergar. Por definição, os filósofos resolveram imaginar que ao estudar o campo elétrico no entorno de uma partícula, seja ela positiva ou negativa, nós sempre usaremos uma carga elétrica de prova ou de teste positiva para fazer o estudo. Então pensem comigo, se eu abandono uma partícula pequenininha positiva aqui em cima, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, essa partícula pequena positiva ia ser repelida para cima. Se ela fosse colocada na direita, seria repelida para a direita. Se fosse colocada na esquerda, seria repelida na esquerda, para a esquerda. Se for colocada embaixo, seria repelida para baixo. Então eu posso muito bem usar esse movimento de uma carga de prova positiva para representar o campo elétrico nas redondezas de uma carga, uma carga que está gerando o campo elétrico, por isso chamada de carga geradora. Então essas linhas que eu estou fazendo são linhas que nesse caso específico representaram a trajetória de uma partícula positiva que foi abandonada nas redondezas dessa carga que eu estou estudando. Observem vocês que se eu fosse fazer esse mesmo processo para uma carga negativa, ao usar partículas positivas para fazer o teste, ao abandonar uma partícula positiva na parte de cima, ela seria atraída para baixo. Ao abandonar uma carga de prova ou teste embaixo positiva, ela seria atraída para cima. E assim sucessivamente. Portanto, observem que para uma carga negativa isolada, as linhas de campo elétrico, que são os nomes que nós damos para essas linhas que estamos fazendo,
são convergentes para as partículas negativas e são divergentes para as partículas positivas, certo? Essas linhas deveriam ser todas idênticas, já que uma carga isolada, né, vai gerar um campo elétrico ali no seu entorno que é simétrico. Observem que haveria, né, setas de campo elétrico fora do quadro também, né? Eu fiz uma seção reta do que eu estou analisando ali. Bom, só que não adianta eu definir campo elétrico dessa maneira. Uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Não adianta eu fazer um desenhozinho, né, que são essas setinhas chamadas linhas de campo elétrico, ou também são chamadas de linhas de força elétrica, né? Linhas de campo elétrico ou linhas de força elétrica, não basta isso. Eu preciso de uma maneira experimental e matemática de medir o campo elétrico gerado por uma carga elétrica. Então observem, imaginem vocês que eu quero estudar o campo elétrico gerado por essa carga que eu até nem sei quanto ela vale, eu vou dizer que é Qzão o valor dela. Ela está fixa no laboratório. Eu desejo calcular o campo elétrico que ela está gerando num determinado ponto, nesse ponto X. Porque eu posso estudar um ponto mais próximo, né, um ponto Y, ou eu poderia estudar um ponto mais distante, um ponto Z. Eu poderia estudar infinitos pontos onde esta carga elétrica está gerando o campo elétrico. Eu tenho que escolher um ponto para começar o meu estudo. Vamos supor que eu quero estudar o campo elétrico que esta carga está gerando no ponto X. Eu poderia pegar uma carguinha de prova pequenininha, Qzinho, colocar amarrada num dinamômetro, que é o aparelho que mede força. Vamos supor que o dinamômetro esteja calibrado em newtons e que a carguinha tenha uma carga medida em coulombs. O aluno que já viu exemplos de carga elétrica sabe que o comum é nós usarmos cargas elétricas diminutas para fazer os testes. Só que aqui eu vou violar esta regra só para que fique mais fácil o raciocínio matemático. Imaginem vocês que eu peguei uma carga de teste bem assustadora, bem poderosa, de 2 coulombs. O certo seria pegar uma carga de 2 nanocoulomb, né? 10 na menos 9. Eu estou colocando 2 ali só para a gente pensar com mais facilidade. Amarrei esta carga de 2 coulombs no dinamômetro, coloquei ela no ponto X e o dinamômetro me disse que tinha uma força, vamos supor, de 40 newtons atuando. Quando eu coloco uma carga de prova de 4 coulombs amarrada no dinamômetro e coloco esta carga de prova no ponto X e olho para o dinamômetro, adivinha? Se eu dobrei o valor da carga de prova, como a distância entre a carga de prova que está no ponto X e a carga geradora do campo Q é a mesma, e como a carga Q não se alterou, pela lei de Coulomb, nós sabemos que ao duplicar uma das cargas elétricas envolvidas, a força elétrica entre elas dobra. E é isso que nós perceberíamos. A força que era 40 iria para a 80. Se eu triplico de 2 para 6 coulombs a carga de prova colocada no ponto X, a força triplica de 40 para 120 newtons. Para uma pessoa normal isso pode não significar grandes coisas. Ah, grandes coisas, professor. A lei de Coulomb eu já sabia. Lei de Coulomb diz que a força eletrostática, ou coulombiana também pode ser chamada, é diretamente proporcional à carga. Então eu já sabia disso. Mas alguém que está querendo entender o campo elétrico, uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica, pode ver nesse fato de a força e a carga de prova serem diretamente proporcionais, uma grande chance de medir o campo elétrico que esta carga Qzão, que nem é conhecida ainda, está gerando naquele ponto X. Podemos definir matematicamente campo elétrico. Observem, definição. Campo elétrico é um vetor cujo módulo pode ser obtido pelo vetor força elétrica dividido pela carga que está sofrendo esta força elétrica. Ou seja, campo elétrico é força elétrica por carga elétrica. Nesse caso, se eu fosse calcular o campo elétrico no ponto X, eu poderia fazer 40 dividido por 2,
ou eu poderia fazer 80 dividido por 4, ou eu poderia fazer 120 dividido por 6. Em todos os casos eu obteria 20 newtons por coulomb. O que significa um campo elétrico de 20 newtons por coulomb? Que cada coulomb que eu estou colocando no ponto X receberá uma força de 20 newtons. Simples assim. Nada demais. 20 newtons por coulomb é praticamente igual a 20 km por hora. A cada hora anda 20 km. Só que 20 newtons por coulomb, a cada coulomb recebe 20 newtons. Só que, como eu disse a vocês, ó, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Para onde que aponta o vetor campo elétrico? Já que a carga é positiva, uma carguinha de prova positiva seria repelida, né? E o vetor campo elétrico é sempre apontando na direção e sentido da força que atuaria numa carga de prova positiva. Então eu imagino que eu coloquei uma carguinha de prova positiva no ponto X, como ela vai ser repelida pela carga positiva, o campo elétrico é de afastamento. Se essa carga fosse negativa, o módulo não mudaria, mas a representação do vetor seria apontando para a carga e não apontando para longe dela. Definição de campo elétrico: força elétrica por unidade de carga. A força elétrica que atua por cada coulomb da carga que sofre esta força elétrica. Fizemos um exemplozinho, então agora o aluno tem que botar em prática e assistir mais aulinhas de campo elétrico e com bastante calma, porque é uma coisa nova que a gente não usa no dia a dia, que nem velocidade, né? Então, embora seja matematicamente muito parecido, né, com velocidade, concorda? Velocidade escalar média, deslocamento escalar com o passar do tempo. Olha só, quilômetros por hora, metros por segundo, né? Matematicamente, quem tem habilidade matemática para trabalhar com velocidade média, vai ter habilidade matemática para trabalhar com campo elétrico. Só que campo elétrico é uma ideia, né? Que não é tão palpável quanto velocidade, por isso que tem o seu certo desafio. Uma aula um pouco mais longa do que o comum, né? Me perdoem. Um beijo e até mais!